Meus caros, hoje venho falar-vos de um fenómeno matemático. Eu que ando nesta vida há 30 e tal anos, nunca tinha visto tal coisa. É que Portugal, segundo o jornalismo, cresce mais do que a Europa, mas só tem depois 4 países que crescem menos do que ele. Ou seja, nós estamos acima da média, mas só temos 4 países abaixo de nós. É um absurdo. Só podia acontecer se esses 4 países influenciassem a média tão negativamente, ou seja, estivessem numa recessão tão grande. Imaginemos uma guerra, estivessem numa guerra e tivessem com uma recessão para aí de menos 10%, menos 8%, aí compreender-se-ia, mesmo assim, a muito custo, que estivéssemos acima da média quando só há 4 atrás de nós. Mas não é isso que acontece e vamos explicar-vos agora porquê. Ora, diz a jornalista que, comparando com os restantes Estados-membros, verifica-se que quase todos estão a crescer mais depressa. Só a Alemanha, a Itália, a Áustria e a Lituânia crescem mais lentamente. E diz ela, sendo a maior economia da União Europeia, a Alemanha puxa a média para baixo, ajudada pelo comportamento da Itália, outra das grandes economias. Assim, apesar de ser dos mais lentos, Portugal cresce acima da média da zona euro e iguala a média da União Europeia. Isto é uma falácia. Isto mais não é do que uma habilidade matemática para confundir as pessoas. Porque realmente, se nós olharmos aqui para este gráfico, nós vemos claramente, não há dúvida nenhuma, que os países que mais crescem são a Polónia, a Hungria, a Estónia, a Eslovénia, países que crescem cerca de 1% e acima. Depois temos abaixo de 1% a Eslovénia, a Croácia, a Bulgária e depois a 0,7% a Finlândia, a Letónia, a Chipre. Mesmo assim, 0,7% é o dobro do que está a crescer Portugal. Depois temos a Roménia a crescer o dobro do que cresce Portugal, com 0,6%. Temos a Grécia também a crescer o dobro do que nós crescemos, intervencionada como nós fomos e muito mais do que nós fomos, já está a crescer o dobro do que nós crescemos. Depois ainda a crescer mais do que Portugal, a Eslováquia, a Holanda, a Espanha, a República Checa e a Bélgica. E a crescer tanto como nós, tanto, e já lá vamos falar nesse tanto, é o Reino Unido, a Suécia, a França, a Dinamarca. Nós temos que explicar de que é que estamos a falar. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de médias ponderadas, em que, por exemplo, como ela diz no seu artigo, a Alemanha, por ser tão forte, por ter um PIB tão grande, puxa a média para baixo. Então estamos a falar de médias ponderadas. Nesse caso, não faz sentido agora estarmos a falar de um crescimento relativo a cada um dos países. Portanto, há aqui uma confusão que se estabelece entre uma média ponderada de toda a Europa e depois uma média individual por país. Quando nós dizemos, ou quando alguém diz que Portugal está a crescer mais do que a Europa, está a mentir. Porque então tem que fazer a mesma média ponderada de que partiu para dizer que a Alemanha e a Itália puxam a média para baixo. Se a Alemanha e a Itália puxam a média para baixo, estamos a falar de médias ponderadas. Não estamos a falar de caso a caso. Porque senão a Alemanha valia tanto como Portugal. Ou a Itália valia tanto como Luxemburgo. E não é verdade. Então estamos a falar de médias ponderadas, que é relativamente ao PIB que cada um dos países tem. Então não faz nenhum sentido compararmos depois o nosso crescimento minúsculo, envergonhante, com um crescimento da Alemanha, que apesar de ser 0,1, é muito maior do que o nosso em termos de produto final, em termos de criação de riqueza ao final do ano, que é o que nos interessa, não é? Portanto, a Alemanha, mesmo crescendo 1/3 do que cresce Portugal, segundo esta visão esdrúxula das coisas, mesmo assim afasta-se cada vez mais de nós. Para terem uma noção, a Alemanha dá-nos uma volta de avanço a cada 7 anos. Cresce 1/7 a mais do que Portugal. Ela enriquece 1/7 de Portugal por ano, relativamente a nós. Portanto, ao fim de 7 anos, a Alemanha ganha mais Portugal em termos de PIB. Ora, não é dito nada disto. O que nos estão a fazer é simplesmente enganar-nos, nada mais. Ou seja, das duas, uma. Ou estamos a falar de médias ponderadas, levando em consideração a riqueza produzida em cada país, e nesse caso Portugal é uma formiga, nem conta para o Totoluto, porque só a Alemanha são 17 ou 18 Portugais, portanto, é para esquecer. Portugal é apenas uma curiosidade, assim como Chipre, por exemplo. Ou então estamos a falar de média simples, em que somamos o crescimento de cada um dos países e dividimos por eles todos, por 28. Faltam lá 3, acho que são só 25, porque ainda faltam os dados de 3. Ora bem, neste segundo caso é completamente impossível que, estando nós acima da média da Europa,
possamos ter apenas 4 países abaixo de nós. Como digo no princípio, só se esses 4 países estivessem em guerra e tivessem pura e simplesmente parado de produzir. E então a média baixava de tal maneira que nós ficávamos à tona d'água. Ok? Portanto, seríamos o primeiro dos que não davam prejuízo. Não é isso que acontece. Portanto, essa análise é completamente infundada. Portanto, tem a ver com as médias ponderadas, com a produção de cada um dos países para o bolo, digamos assim, da União Europeia. Nesse caso, Portugal não é tido nem achado. Portugal não aquenta nem arrefenta para este negócio, e para este bolo e para estas contas. Tanto fazia que Portugal tivesse um crescimento de 1,9%, como foi anunciado, como venha a ter um crescimento de 0,3%, como teve neste último trimestre. Isso tanto faz para a Europa. A Europa não quer saber disso para nada. Nós somos demasiado insignificantes para entrarmos neste balanço e para podermos alterar de alguma forma, influenciar de alguma forma as contas da Europa. Portanto, este tipo de notícias servem apenas para nos enganar e para nos darem uma ilusão de que valemos alguma coisa no contexto europeu ou de que de alguma forma estamos bem, quando não estamos. Estamos pessimamente mal. Não se esqueçam do que vos disse há pouco, a Alemanha, mesmo a não crescer tanto em percentagem como cresce Portugal, dá-nos a cada 7 anos uma volta de avanço. Enriquece um Portugal a cada 7 anos que passa.